Vocês veem que Fla-Flu não se largam, né? Boa tarde a todos. Essa é mais a terceira sessão do ciclo Gol de Letras, que, como sabem, começou pelo Flamengo, por mero acaso. Depois tivemos o Botafogo, que está ameaçado de ser campeão brevemente, quebrando uma longa tradição. E hoje temos o prazer de receber aqui o Pedro Bial na palestra Sou Tricolor de Coração. Mas antes de começar, nós temos uma comunicação importante de um outro tricolor. O Castorino vai passar. Boa tarde a todos. Um abraço especial para o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que com a sua família está presente, ao Bial, grande tricolor. Eu lamento não poder estar com vocês, mas fiz questão de gravar esse vídeo para mandar um abraço para todos os tricolores que, como eu, estão acompanhando ou presencialmente ou pelo YouTube. Eu vou estar aqui vendo pelo YouTube e torcendo para que o Fluminense brilhe, como sempre, na voz do Bial. Até logo, obrigado. Suzane. Nós vamos ter a presença aqui, daqui a um minuto, do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, da diretoria do Fluminense, e uma convidada muito especial, que já está ali, que vai chegar agora, nesse momento, que é a dona Suzane, mãe do Pedro Bial, com seus 100 aninhos de idade. Só um pouquinho mais nova que o Fluminense. 100 anos completados em 3 de julho deste ano. Nasceu em 3 de julho de 1924, em Berlim. E está aqui. Já viu muito o Fluminense jogar. Vê ainda. Ainda vai voltar, talvez ainda veja o Fluminense ser campeão, né? Bom, o Pedro Bial... Não vamos aceitar provocações. Não teremos provocações, eu garanto a você. Só se você der motivo. Como, aliás, o Éder da Penha deu várias vezes. Eu ia ficar quieto no meu canto aqui, neutro, mas diante da provocação, eu sou obrigado a interferir, né? A provocação está nos ouvidos de quem escuta. Bom, Pedro Bial é jornalista, escritor, cineasta, poeta e apresentador. Começou sua vida profissional como curta-metragista. Como jornalista, teve a atuação mais marcante como correspondente internacional entre 1988 e 1996. Atualmente comanda o talk show Conversa com Bial e o programa Som Brasil. Atua principalmente na televisão, sendo conhecido por apresentar os programas Fantástico, Big Brother Brasil, Na Moral e Linha Direta, nos intervalos entre as suas idas, naturalmente, ao Maracanã. Agora sim, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Merval mandou um recado, ele não está presente, mas mandou um recado para você, agradecendo a presença, presidente. Bom, não preciso nem dar a palavra, que ele já está com a palavra. Amigos tricolores, amigos adversários, o Fluminense é a minha terra do nunca. Quando o escudo tricolor me espia, sorrindo, sou transportado para meus plenos 11 anos de idade e sorrio de volta. Portanto, é do alto da sabedoria de uma criança que me confesso. O Fluminense salvou a minha vida. Sem o Fluminense, hoje eu estaria babando na gravata, roendo borda de pinico, ascensorista interino de um edifício térreo. Vocês relevem o pastiche, mas, nesse caso, as hipérboles rodriguianas, mais que pertinentes, são precisas. Eu me lembro, Nelson Rodrigues sempre conversava com meu pai nos intervalos dos jogos. Meu velho e eu saímos de nossas cadeiras perpétuas no Maracanã, primeira fileira, tão à frente que eu, menino, não enxergava a lateral do campo, que ficava encoberta pelas cabines de transmissão. Íamos até a tribuna de imprensa, Nelson se chegava
E eu, de meu enquadramento contra plongé de criança, ficava espantado com a papada dele, me parecia um sapo. Os dois nunca falavam da partida em disputa, pouco ou nada de futebol. Conversavam sobre o trabalho deles no teatro, as peças em cartaz, o público, as estreias. Depois eu fui entender que, para o Nelson, aquele era o intermezzo, o entreato da ópera. Só depois da peleja encerrada ele iria perguntar a amigos, como o botafoguense Armando Nogueira, então, Armando, o que achamos do jogo? Mesmo porque Nelson não enxergava bem o que se passava em campo. Sua vidência era outra. A máquina de escrever, nosso maior dramaturgo, revelava a complexidade shakespeariana de qualquer pelada. E, ao escrever suas peças, despertava na plateia reações apaixonadas como as de torcidas de futebol, gritos, vaias, tiros. O tricolor Nelson e seu irmão rubro-negro Mário Filho inventaram a mística do futebol brasileiro antes e além de qualquer conquista ou título. E o abracadabra deles era um neologismo de 6 letras com som de asas molhadas. Fla-Flu. Um confronto de times irmãos. Irmãos Karamazov, bem entendido. Uma nobre peleja em campo, cujo nome passou a designar os maiores cismas e as mais obtusas cismas nacionais. Mas não era isso que eu queria dizer. Depois eu falo do Fla-Flu. Eu dizia que o Fluminense salvou minha vida e de minha família. Meus pais, refugiados do nazismo, encontraram no Brasil a acolhida para se reerguer. No teatro, o velho Pedro lutava pelo seu din-din. Diretor de cena, que é um eufemismo para contra-regra, tinha fundado o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo e, depois de se mudar para o Rio, passaram a fazer os programas das peças, e assim cavava seu cascalho. Ocorre que meu pai tinha um problema, uma doença, o vício do jogo. O que ganhava no trabalho perdia nas patas dos cavalos. Nada na administração doméstica podia ser planejado. Aluguel, compras, mensalidade de escola, tudo dependia da sorte, ou pior, do azar. Até que no aniversário de 44 ou 45 anos de meu pai, um jockey amigo dele, o pernambucano Manuel Silva, grande campeão de estatísticas, o M. Silva, celebrizado como Bequinho, ele ganhou um apelido porque ele sempre encontrava um bequinho entre os animais na pista para avançar, fazer ultrapassagens. Trancou-se com meu pai num quarto. Depois de quase 1 hora, Pedro saiu da conversa para nunca mais pisar no Jockey Club e nunca mais fazer uma aposta na vida. Durante muito tempo, especulou-se na família que afinal, o Betinho teria dito para o meu pai. Eu consegui localizar Manuel Silva, poucos anos antes dele morrer, em 2020. Almoçamos no Reduto Tricolor, que é a churrascaria Majórica, na rua Senador Vergueiro, órbita das Laranjeiras. Bequinho. Olha, eu disse para ele que eu, que acordava todo dia às 4 da manhã para trabalhar os animais, que conhecia e convivia com todos os cavalos, jockeys, proprietários, treinadores, privava de sua intimidade e confiança, eu não conseguia acertar o resultado dos páreos? Imagina ele. Se foi tão simples assim, eu não sei, mas sei que funcionou. Ocorre que hoje a gente sabe que as esquinas e conexões do cérebro que produzem, se predispõem alguns ao vício, elas seguem produzindo compulsão, não cessam com a abstinência. Então, para lidar com esse estímulo, que não se interrompe, é comum adictos buscarem recanalizar sua compulsão noutras direções. Meu pai escolheu se viciar no Fluminense. Ou melhor, escolheu a virtude de ser tricolor, fez da obsessão a cura do vício. Prefiro nem imaginar o que seria de mim se fossem tempos de Bete. Por isso eu não exagero quando digo Fluminense é minha religião. A família nunca mais perdeu um compromisso do tricolor, fosse onde fosse, mesmo. Íamos a todos os jogos, sem falta. Um exemplo, o Fluminense enfrentaria o Campo Grande, na casa deles, o estádio Ítalo Delcima. Depois de longa viagem, na época a Zona Oeste era bem mais distante da Zona Sul. Lá chegando, encontramos os portões fechados, as arquibancadas superlotadas. Só havia lugares para sócios do Campo Grande Atlético Clube. Não seria por isso. Ali, no ato, na batata, meu pai ingressou no quadro social do clube suburbano.
Toda a família, os mais novos sócios do Campo Grande, assistiu a 1-1, um empate com certo gosto de derrota, mas que história boa. Pois bem, como ingressos de futebol e títulos de sócio do Campo Grande saíam muito mais barato que o vício no jogo, agradeço ao Fluminense por salvar minha família e permitir que eu pudesse estudar numa boa escola e ter uma infância confortável. Mas vocês poderiam perguntar por que escolher o Fluminense? Por que não o Flamengo ou o Botafogo, que eram clubes até mais próximos de Ipanema, onde a gente morava? Se me perguntassem na época, eu responderia de bate-pronto, porque o escudo nos sorri. Sim, até hoje eu vejo em nosso emblema as curvas felizes e ascendentes do C de clube sorrindo para mim. Olha lá, ali para mim. Agora, dentro do rigor histórico da paixão tricolor, eu devo explicar. A gente já era sócio do Tricolor por causa de meu irmão e do parque aquático, das piscinas da deslumbrante sede das Laranjeiras. O único clube latino-americano a ganhar, em 1949, a Taça Olímpica, criada pelo Barão de Coubertin como reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional a quem mais fez pelo olimpismo e o esporte, o Fluminense construiu seu parque aquático em 1919. A tradição vitoriosa do Fluminense nos esportes aquáticos, natação, polo aquático, saltos ornamentais, inclui, entre tantos outros, os heróis olímpicos Piedade Coutinho, Tetsuo Okamoto, Silvio Kelly, que depois se tornaria presidente do Flu, e foi da piscina do Fluminense que emergiu um atleta que iria transformar a história do esporte mundial. Tinha começado como jogador de futebol, campeão carioca juvenil de 1931, com apenas 15 anos. Mas dentro d'água ele encontrou a sua primeira vocação. Aos 20 anos, nadou nos Jogos Olímpicos de 1936, Berlim. No polo aquático, disputou a Olimpíada de Helsinki, em 1952. Adulto, virou dirigente e, como tal, simplesmente criou, na FIFA, o modelo de negócios que seria reproduzido pelo Comitê Olímpico e consagraria o esporte como a mais próspera, poderosa e influente indústria de entretenimento do mundo, o tricolor João Avelange. Mas, como eu ia tentando dizer, naquele mesmo ano da construção do Parque Aquático, 1919, inaugurávamos o primeiro estádio de futebol erguido em concreto do país. Capacidade para 18 mil espectadores, subiu em tempo recorde, a fim de abrigar o Campeonato Sul-Americano de 1918, torneio que seria adiado para 1919 por causa da pandemia de gripe espanhola. Nosso presidente, Arnaldo Guinle, já sonhava com o estádio desde 1910, pilhado por Oscar Cox. Tiveram um encontro em Londres. Filho do vice-cônsul inglês, Oscar Alfredo Sebastião Cox. Sebastião porque nasceu no Rio em 20 de janeiro de 1880. Oscar Cox fundou o Fluminense Futebol Clube em 21 de julho de 1902 e foi seu primeiro presidente. Tinha trazido as primeiras bolas oficiais, apresentado o futebol aos cariocas. Adjetivo, Fluminense quer dizer fluvial. Substantivo maiúsculo, Fluminense torna-se corrente, fluxo irresistível. A propósito, quase sempre cai uma chuvinha antes de nossos triunfos. É científico. Oscar Cox jogava bola, e bem, foi campeão carioca em 1906 e 1908, mas seu irmão, Edvin Horácio, esse que era exímio driblador, foi o primeiro craque das Laranjeiras. Em 1931, aos 51 anos, Oscar Cox morreu em Londres. Seu corpo foi transladado e está no cemitério de São João Batista, no Carneiro Perpétuo 2068, quadra 38. 68 é macaco, 28 coelho, tá? Arnaldo Guinle, caramba, Arnaldo Guinle rende um ciclo de conferência só dele. Presidente do Fluminense de 1916 a 1931, depois de 43 a 45, foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira de Desportos, de 1916 a 20. E o Arnaldo Guinle foi um dos inventores do Rio de Janeiro como o conhecemos, forjando uma cidade porosa, que é a expressão que dá nome ao livro do Bruno Carvalho. O Bruno, o historiador, ele recorre a um ensaio sobre Nápoles, de 1925, em que o Walter Benjamin diz que a porosidade é a lei inesgotável da vida desta cidade, reaparecendo por toda parte. O Bruno acredita que, aspas,
Algo similar pode ser dito sobre o Rio de Janeiro, metrópole sem um passado de fronteiras étnicas definidas, cidade permeada por uma história de limites frequentemente fluidos entre a ordem e a desordem, o popular e o erudito, o preto e o branco, a paisagem natural e a urbana, o público e o privado, o sagrado e o profano, o centro e a periferia. Em nossa capital porosa, imigrantes italianos, judeus, negros e outros marginalizados, reunidos na Cidade Nova e sua Praça 11, região conhecida pelos epítetos Pequena África e Bairro Judeu, viriam a frequentar, viver e conviver nas Laranjeiras com seus vizinhos poderosos do Palácio da Guanabara e do Catete. É um paradoxo central da história do futebol brasileiro, que é responsável pelo florescimento e enriquecimento da cidade do Rio de Janeiro, pela formação do melhor espírito carioca. É o seguinte, poucas instituições são tão excludentes quanto um clube, concorda? A ideia fundadora dos clubes é restringir sua frequência aos associados. Daí ser um território propício para elitismo, mesmo que de autoproclamadas elites. É verdade que a inspiração clubística também gerou agremiações como o Renascença Clube, onde famílias de negros cariocas se organizaram para preservar a cultura própria, estimular o senso de identidade, além de prover diversão e lazer. O tal paradoxo se dá porque são os clubes da elite, Fluminense, Botafogo, Flamengo. O Vasco é diferente, é o único grande carioca de origem popular, mas rico também. São esses clubes endinheirados que conseguem levar adiante o futebol. Aí temos a fértil contradição. Clubes exclusivistas agregam e incendeiam multidões, massas multiclasse, em que passam a predominar as classes mais populares. A relação do clube com os seus sócios passa a ser numericamente minoritária frente à ligação espiritual com milhões de torcedores. Só recentemente, premidos por desafios econômicos, os clubes criaram a figura do sócio-torcedor, que se mantém ainda longe da sede. Pois bem, com o novo estádio das Laranjeiras, de Laranjeiras, fronteiriço, a vida palaciana ganhou vizinhos barulhentos, massas movidas a paixões esportivas, não políticas. Logo, Laranjeiras viria a ser reconhecido ponto de encontro democrático, pobres, remediados e ricos aos abraços nas arquibancadas, em comum a paixão pelo futebol. Quem diria, o aristocrático tricolor das Laranjeiras trouxe o povo para ser vizinho do palácio. E não era só a torcida do Fluminense. Até 1927, quando seria inaugurado o estádio de São Januário, Álvaro Chaves, que ainda não se chamava Álvaro Chaves, era Reduto Guanabara, Refúgio Guanabara, era a casa do... Álvaro Chaves era a casa do Vasco e também do Bangu, Botafogo, América, Flamengo. Laranjeiras ainda é, até hoje, o segundo estádio onde o Flamengo mais atuou em sua história. Lá, os rubro-negros foram campeões em 21 e 42. O primeiro título vascaíno foi nas Laranjeiras, em 1923. Depois foi campeão de novo lá em 1929. No gramado tricolor, o Botafogo ganhou em 1930, o torneio municipal em 51, e Bangu e América também se sagraram campeões em nosso estádio em 1933 e 35. Bom, em reação e contradição às novas relações socioculturais que estavam pintando com o futebol, que o futebol em geral e o Fluminense em particular traziam naquela década de 20, o próprio presidente da República, Epitácio Pessoa, não tinha pudor de se manifestar contra a inclusão de negros na seleção para o sul-americano que se realizaria em Buenos Aires. Assim noticiou o Correio da Manhã, o jornal de 17 de setembro de 1921. O presidente da República não quer homens de cor no nosso escrete. É nesse cenário de preconceito deslavado que Arnaldo Guinle, o presidente do Flu, e o fundador do Globo, Irineu Marinho, articulam a ida do grupo musical 8 Batutas para uma temporada em Paris para apresentar e representar o Brasil, causando escândalo entre nossos racistas. Os negros Donga e Pixinguinha eram dos mais batutas entre os 8. Em seu depoimento no Museu da Imagem e do Som, Donga conta que, antes de bancar a estadia em Paris,
Arnaldo Guinle já tinha financiado 2 viagens de pesquisa musical. Uma em 1919, ao interior de São Paulo e Minas Gerais, e outra em 1921, para as cidades da Bahia e Pernambuco. E foi Arnaldo Guinle quem deu o primeiro saxofone para Pixinguinha. Pois bem, depois da vitória sobre o Uruguai, na final do Sul-Americano de 19, em nosso estádio, Pixinguinha, que tinha 22 anos, compõe o Choro, que é apontado como a primeira música brasileira dedicada ao futebol, com o placar da vitória como título, 1-0. Pixinguinha era frequentador das Laranjeiras, batendo ponto nos jogos entre suas apresentações à Sociedade Dançante Familiar e Rancho Carnavalesco, Cananga do Japão, célebre cabaré da Praça 11. Sabe-se que Francisco Carregal foi o primeiro jogador negro a atuar no futebol oficial. Jogou na equipe do Bangu. Os ingleses da fábrica não iam prescindir da categoria de seu funcionário tecelão. Carregal estreou no Fluminense Bangu, em 14 de maio de 1905. Lá no Jardim da Fábrica, amistoso, que foi vencido pelo Bangu por 5-3. Jogar em Bangu e voltar sem ter o trem apedrejado, só perdendo. Era verdade. O primeiro negro a jogar no Flu foi Alfredo Guimarães, em 1910. Mas até hoje o Fluminense é difamado com uma velha fake news a respeito do suposto racismo do clube. Aí a mentira teve origem, vejam só, no dia 13 de maio de 1914, exatos 26 anos depois da assinatura da Lei Áurea. Era a estreia no Flu de um meia-esquerda habilidoso, goleador, que tinha vindo do América Futebol Club, Carlos Alberto. Carlos Alberto defenderia o Fluminense nas temporadas de 14 e 15. Contrariada com o abandono, a torcida americana pegou no pé do craque, perseguindo-o durante todo o jogo, com o coro insistente de pode arroz, pode arroz. Carlos Alberto teria o hábito de cobrir a pele de talco para, segundo seus detratores, assim disfarçar sua cor. Os torcedores do América conheceriam esse costume. Difícil confirmar isso. Nas fotos em que aparece, aquelas clássicas poses antes dos jogos, Carlos Alberto não está empoado. É um homem preto. Na época, depois de fazer a barba, os homens de todas as cores se empoavam. Primeiro grande craque do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich, filho de pai alemão e mãe negra, esse ficava horas no vestiário, antes de cada partida, alisando seu cabelo. Flamengo, São Paulo, Santos, Internacional, clubes em que Friedenreich atuou, nunca foram taxados de racistas por causa da touca capilar de seu artilheiro. A carreira de Carlos Alberto acabou com uma lesão no menisco. Ele era filho e neto de fotógrafos, o avô dele foi um dos pioneiros da fotografia no Rio de Janeiro, ficou famoso por ter coberto a Guerra do Paraguai. Carlinhos era o apelido dele, mas foi o xingamento de pó de arroz que ele nos deixou como legado. Passamos a ser o time do pó de arroz com muita honra, tornando incomparável o espetáculo da torcida quando da entrada do time em campo. A nuvem de talco a perfumar e nublar os estádios. Assim como impressionistas e cubistas souberam inverter o sentido original, pejorativo da alcunha e assumi-la como título de nobreza. Nossos próprios queridos urubus da Gávea fizeram do insulto racista um símbolo alado de orgulho. Arnaldo Guinle também teve participação na profissionalização do nosso futebol, ato decisivo na inclusão de negros no esporte. Foi na sede do Flu, que se criou em 23 de janeiro de 1933, a Liga Carioca de Futebol profissional. Além do Fluminense, América, Bangu e Vasco, além do Fluminense, América, Bangu e Vasco aderiram de imediato ao novo regime. Outros clubes vieram depois, renunciando à prática em vigor até então do amadorismo marrom. Em fins da década de 1910, para construir em cerca de 2 anos o estádio, o ginásio, as quadras de tênis, uma delas suspensa, cercada com arquibancadas, mas as piscinas, quadras de basquete, estande de tiro, o bar externo, a sede social. E que sede! O Fluminense levantou um empréstimo de 5.000 contos de réis, com emissão de debêntures, cobertos pelos sócios do clube.
5 mil contos de réis, isto é, 5 milhões de réis. Uma fábula equivalente a 10% do orçamento da então capital da República. As obras foram dirigidas pelo engenheiro e arquiteto catalão Hipólito Gustavo Pujol Júnior, mesmo autor do primeiro arranha-céus de São Paulo, os 7 andares em Art Nouveau do edifício Guinle, Rua Direita, 49, na Sé. Antes, a sede do futebol tricolor era pouco mais que um casebre. A luxuosa sede de Pujol tem 3 andares, vitrais belgas, lustres de cristal, pinturas. Tornou-se locação recorrente no cinema brasileiro. Figura em filmes como A Estrela Sobe, Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, séries como Anos Dourados, além de ter servido como cenário para os cassinos do clipe de Mick Jagger, de 1985, Lucky in Love, e do supercampeão de bilheteria Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto. A família Barreto, a mais tradicional do cinema brasileiro, rubro-negra, foi sócia do Flu desde 1942. Poucos clubes no mundo têm sede que se compare em beleza à da Rua Álvaro Chaves. Além do capricho da arquitetura, a localização, ao pé das montanhas, sob as bênçãos do Cristo, que foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, com missa campal no estádio do Flu. Nossa sede tem recantos idílicos. Por exemplo, foi ali no alto da arquibancada da piscina de saltos, à sombra da estátua de um maciste, a caminho da charmosa e reservada pista de bocha. Foi ali em cima, entre nuvens e o canto de passarinhos, que eu dei meu primeiro beijo. De língua! Daí as nuvens e os passarinhos, compreende? Ela era jogadora de vôlei, eu de basquete. Um namoro olímpico. A tradição de namorar nos cenários de sonho das Laranjeiras vem de cedo. Vosso colega imortal Roberto Marinho, sócio do Flu desde 28 de novembro de 1922, tinha declarada na lista de dependentes uma irmã fictícia. Além de Heloísa e Hilda, havia uma certa Elvira, nome que, se pode deduzir, serviu de senha para o ingresso de várias moças no aristocrático tricolor das Laranjeiras. Nas Laranjeiras nasceu a instituição que viria a encarnar a identidade nacional, a Seleção Brasileira de Futebol. Jogou sua primeira partida no campo do Fluminense, em 21 de julho de 1914, vencendo os ingleses do Exeter City por 2-0. A inauguração oficial do estádio, hoje chamado Manuel Schwartz, foi em 11 de maio de 1919. Com a goleada de 6-0 do Brasil sobre o Chile na abertura do Sul-Americano de Seleções, atual Copa América. No campo do Fluminense, sua sede durante 18 anos, a seleção brasileira nunca perdeu. Conquistou aquela competição, foi bicampeã em 1922, quando o estádio tinha sido ampliado para celebrar o centenário da independência. Entre 21 de julho de 14 e 27 de novembro de 32, o Brasil entrou em nosso campo 18 vezes e saiu invicto. Em alguns jogos, estimou-se um público superior a 30 mil pessoas. Importante lembrar que tais multidões se reuniam às portas do Palácio Guanabara, que até 1960 foi propriedade da Presidência da República. A própria arquibancada popular serve como divisória entre o terreno tricolor e o do Palácio. Uma convivência que foi sempre amistosa. Só numa ocasião houve dúvidas sobre a boa vizinhança. Quando, do putsch de 1938, os integralistas tentaram invadir o Palácio Guanabara. A batalha durou mais de 5 horas, com os invasores se esgueirando pelas ruas próximas e, é razoável supor, pelas trilhas da sede tricolor. 4 morreram. Depois da derrota do Levante, militares sugeriram a Getúlio Vargas que desapropriasse o Fluminense Futebol Clube para ali instalar um quartel. Getúlio respondeu: melhor não mexer com o tricampeão. Em 1917, 18 e 19, o Fluminense iria repetir a dose justo naquele ano, fechando o ciclo de 36, 37, 38. Mas eu falava, se é que falava, das razões que levaram meu pai a se apaixonar pelo Flu.
Ocorre que já frequentávamos o clube para assistir às provas de natação de meu irmão Alberto, atleta desde os 7 anos de idade. Sob o comando do mítico Cachimbal, técnico que usava paletó e gravata à beira da piscina, Alberto, meu irmão, foi decacampeão carioca nas divisões petis, mirim, infantil, infanto-juvenil, depois virou craque de basquete, foi pentacampeão. Meu irmão é desses atletas que fariam qualquer esporte bem, de futebol a curta distância. Tinha um precedente histórico, aquele que é reconhecido como o atleta brasileiro mais completo do século XX, João Coelho Neto, o Preguinho, filho do fundador desta casa, primeiro ocupante da cadeira de número 2, Coelho Neto, o Henrique. Preguinho jogou hóquei, tênis de mesa, conquistou títulos no remo, natação, polo aquático, saltos ornamentais, no atletismo, vôlei, basquete e no futebol. Foi o primeiro capitão da seleção brasileira e fez o primeiro gol do Brasil numa Copa do Mundo contra a Iugoslávia em 1930, no Uruguai. E ele foi o primeiro a dar um chute certeiro a gol desde o meio do campo, 40 anos antes da tentativa de Pelé no México, em 70. Um dos 13 irmãos de Preguinho foi Emanuel Coelho Neto. O Mano jogava muito. Morreu de uma contusão sofrida num jogo do Flu contra o São Cristóvão em 22. Foi o primeiro mártir tricolor, que muitos anos depois teria o que Heitor Dalancourt, o maior pesquisador do tricolor, denomina de o Van Gogh do futebol, o goleiro Castilho, que, frente à impossibilidade de jogar por causa do dedo mínimo lesionado, ordenou ao médico que o amputasse. E assim foi feito. Pelos últimos anos de sua longa trajetória profissional, Castilho pegou tudo com um dedo a menos. É de Castilho também a primazia de escolher as cores de sua camisa a fim de confundir os adversários. Numa peleja contra o Vasco da Gama, vestiu azul, cor das cadeiras atrás do gol do Maracanã. Depois do jogo, o genial Ademir Menezes, o Queixada, declarou: "E não é que o Castilho agora deu para ficar invisível também?" O imortal Coelho Neto afirmava que a palavra torcedor e a própria ideia de torcida tinham nascido em Laranjeiras. Numa crônica de 15 de julho de 1918, no jornal O País, ele escreve: "No masculino, torcedores, derivado de torce e dores." É assim como quem diz, torce com dores. O torcer, desportivamente falando, quer dizer, uma pessoa, ao assistir uma partida de futebol, começa a fazer gestos, a dar gritinhos, a torcer as pontas dos dedos, do lenço, o casaco, o leque, as orelhas e até mesmo o nariz. As moças, no auge do entusiasmo, quase sempre torcem alguma coisa. Por isso, essa sua ação denominou-se vulgarmente torcer. E quem participa da ação de torcer, torcedora. Não há moça que frequente regatas ou futebol que escape à classificação de torcedora. O escritor flamenguista, o meu amigo Sérgio Rodrigues, cita outra crônica do jornal O País para questionar a origem do termo. Em 1894, 24 anos antes da crônica de Coelho Neto, J. Guerra, pseudônimo de Urbano Duarte, também fundador dessa academia, escrevia: "Um amador de corridas torce para seu cavalo vencer. O comprador de bilhetes da loteria torce para que a máquina fichê componha o seu número. A moça solteira torce, torce, até que certo rapaz louro a namore." Pelejas linguísticas à parte, é preciso concordar com o eterno tricolor, o pianista Arthur Moreira Lima, quando afirma: "Assim como o primeiro homem foi Adão, o primeiro torcedor foi Fluminense." E foi, ele se chamava Chico. Seu segundo nome era o de sua morada, Guanabara. Chico Guanabara vivia no Retiro Guanabara, que é hoje a Rua Álvaro Chaves. Quer dizer, o Fluminense era sua fortaleza. Reconhecido unanimemente como o primeiro torcedor carioca, Chico Guanabara era brabo, brabíssimo. Coelho Neto contraria outras versões e diz que ele não andava com uma navalha na meia. Duvido. Mas talvez não precisasse mesmo, era o capoeira mais temido de seu tempo. Berrava os 90 minutos, fumava um cigarro depois do outro, praguejava, sofria, sobravam abraços e cotoveladas para quem estava por perto. Ele chutava, aquela coisa de torcedor, se contorcia, participava de todo lance, e ao juiz dedicava seu latim clássico, os vocábulos mais hirsutos. Só mesmo numa palestra da ABL, para eu usar uma palavra cabeluda como hirsuta. A militância tricolor
de Chico Guanabara não se resumia ao tempo regulamentar. Era Fluminense em dedicação integral. Diziam que era protegido de Oscar Cox. Brigava para valer, mandava um batalhão, faça a fila que eu passo o sarrafo, e passava. Coelho Neto conta que, depois de um desses episódios, o Chico foi dominado a custo e revólveres e escoltado por 2 cavalarianos de espadas em riche, obrigado a marchar até uma delegacia em Botafogo, porque era do Catete, sócios e dirigentes do Flu sempre conseguiam libertá-lo. Quando chegaram perto da rua Paissandu, Chico Guanabara derrubou os 2 soldados, espantou os cavalos e saiu correndo em direção ao Fluminense. Pulou o muro, cruzou o campo e subiu o Morro Mundo Novo acima. Durante décadas, o poder político no Fluminense era disputado por 2 famílias, os Coelho Neto e os Carneiro de Mendonça. O primeiro goleiro da seleção, e que foi titular por 9 anos, conta que Marcos Carneiro de Mendonça não sujava o uniforme, tamanho seu senso de colocação. Eu descreio, já vou dizer o porquê. Para prender o calção, ele usava como cinto um lenço de seda de sua mulher, Ana Amélia. Intelectuais ambos, ele historiador, ela poetisa, mulher que deu mais uma primazia ao Fluminense. Na verdade, ela criou com Pascoal Carlos Magno a Casa dos Estudantes do Brasil, fundou também a União Nacional dos Estudantes, foi a primeira presidente da UNE. Deve-se dar também a Ana Amélia o crédito de ter sido a primeira mulher a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, além de ter representado oficialmente o Brasil no Congresso da Aliança Internacional de Mulheres pelo Sufrágio e Igualdade de Cidadania, em Istambul, em 1935. Mas aqui a gente quer reconhecer outro título de Ana Amélia, a ela atribuído pela neta dela, Patrícia Scott Bueno, que diz: Ana Amélia Carneiro de Mendonça foi a primeira Maria Chuteira do Brasil. Era louca por futebol. Com 12 anos, ela pediu de aniversário e ganhou um par de chuteiras e uma bola. Ana Amélia apaixonou-se pelo goleiro Marcos. Cara, ela partiu para o ataque. Dedicou a ele um poema cantado chamado O Salto. E é tamanho o salto que, por isso que eu desconfio, ele sujava o uniforme, sim. Os versos foram escritos na casa de Coelho Neto, num dos saraus dominicais em que os jogadores do Fluminense resenhavam os jogos. Tricolores de todas as bandeiras, atenção, não sei se o poema é mais parnasiano ou tesudo. Por certo, ambos. O salto. Ao ver-te hoje saltar para um torneio atlético, sereno, forte, audaz, como um vulto da Ilíada, todo o meu ser vibrou num ímpeto frenético, como diante de um grego, herói de uma Olimpíada. Estremeci, fitando esse teu porte estético, como diante de Apolo estremecer a Dríada. Era um conjunto de arte esplendoroso e poético, enredo e inspiração para uma heliconíada. No cenário sem par de um pálido crepúsculo, laranjeiras. Tu te lançaste no ar, vibrando em cada músculo, por entre as aclamações da massa entusiástica, como um deus a baixar o Olímpio, airoso e lépido, tocaste o solo, enfim, glorioso, ardente, intrépido, belo na perfeição da grega e antiga plástica. Dessa defesa e desse ataque nasceu mais uma tricolor. Bárbara Eliodora, que sabia tudo de Shakespeare e de bola também. O tio de Bárbara, o Fábio, e o primo dela, Gil Carneiro de Mendonça, foram presidentes do Fluminense. O Gil foi um dos responsáveis pela revolução que o Flu iniciou no voleibol brasileiro. E toda essa incrível história do voleibol brasileiro cabe numa casca de nós chamada Bené. Benedito da Silva era um ser de Copacabana, negro, baixinho, magrinho e gay. Muito gay. Só usava o armário para guardar os looks mais extravagantes com que desfilava pelo calçadão e pelas quadras. No Fluminense, não é que fosse respeitado, morriam de medo dele. Sua autoridade era tremenda, a autoridade do saber e do berro. Eu não sei se eu devo ou consigo reproduzir aqui o volume de suas instruções nos treinos, mas era mais ou menos assim. O pobre jogador insistia no erro, Bené se levantava e podia ser ouvido lá no Palácio Guanabara. Sua merda! Ecoando.
E acreditem, o que é mais incrível, essa pedagogia bruta funcionava. Ele formou alguns dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos. Eu jogava no basquete mirim, ali do lado. Durante um treino, eu fui testemunha de uma cena que iria mudar a história do vôlei. O nosso treinador, René Machado, irmão de Sérgio Macarrão, pai do Marcelinho, tinha a dura tarefa de mandar embora um menino da escolinha. Com cuidado, mas sem rodeios, René teve de comunicar ao garoto que ele não tinha jeito, nunca iria aprender a jogar basquete, que estava fora. O pobre menino abriu o berreiro. De longe, o Bené viu a cena, aproximou-se, chamou o garoto, levou-o pela mão para o outro lado do ginásio e, por anos a fio, eu vi esse rapaz crescer batendo bola na parede, sofrendo a orientação do gênio Bené. Aquele menino chamava-se Bernard Hasman. Tornou-se um dos maiores jogadores da história do vôlei mundial. Eu fiz uma carreira bonitinha no basquete, cheguei à Seleção Brasileira Sub-21. No Fluminense, eu fui eleito atleta olímpico do ano de 1976. Nosso inesquecível presidente Francisco Horta me condecorou dizendo que eu tinha a força de um Gengis Khan e a altura de um dedo de Deus. Meu grande técnico foi o equivalente a Bené no basquete, chamava-se Orlando Gleck, um gênio, na época se dizia aleijado, pelo esporte, que mal conseguia andar apoiado sobre sua bengala, mas que fazia qualquer um aprender a jogar. Entre tantos craques que formou, como o pivô Marquinhos, titular da Seleção Brasileira por 15 anos, conto a história só de um, Almir Jerônimo. Almir Jerônimo era menino pobre da Cruzada São Sebastião, bem alto, mas magro, um palito. Seu Gleck mandou que ele passasse a chegar mais cedo aos treinos, fosse à sua casa para pegar o almoço preparado por sua mulher. Bastou um ano desse treinamento para que Almir, sim, ganhasse a musculatura de um Gengis Khan e se tornasse um dos maiores craques do nosso basquetebol. Gente, para onde se olhar na paisagem histórica do esporte no Brasil, estão as três cores que traduzem tradição. Sim, nós somos a história, mas temos nossas raízes no futuro. Faço uma ilustração disso contando um caso que envolve meu pai no jornalismo, o doce botafoguense Armando Nogueira. Não sei se vocês sabem, mas jornalista erra. Às vezes. Bastante. Quase sempre. Enfim, o caos é o seguinte. O técnico Zezé Moreira, campeão de 1951, quando jogou a final contra o Bangu, sem o artilheiro Carlyle, mas com Castilho, Píndaro e Pinheiro, Vitor, Edson e Lafayette, Lino, Didi e Telê, Orlando, Pingo de Ouro e Robson. Sobre Didi, só digo que a minha mãe sempre fala, dentro de onde está minha mãe, que até hoje, com seus 100 anos, conta sobre o príncipe etíope. Pescoço elegante, filho. Nunca olhou para a bola. Sabia sempre onde ela estava, não precisava baixar a cabeça. Pois bem, até o fim de sua vida, ele morreu em 1998, Zezé Moreira andava com um recorte de jornal amarelado na carteira, um troféu. Era um antigo artigo crítico de Armando Nogueira que dizia mais ou menos assim: onde já se viu? Agora Zezé Moreira está mandando os laterais atacarem, o ponta cair no meio. Aliás, o ponta que caía no meio, como o Zagallo faria anos depois na seleção, no Flu era Telê. Raízes do futuro. Meu querido amigo, grande tricolor e grande brasileiro, Rafael de Almeida Magalhães, antes de ser diretor de nosso futebol, como jogador era chamado de Pelé Branco, mestre da bola. Homem muito bonito, ele foi a primeira escolha de Glauber Rocha para o papel de Paulo Martins, no filme Terra em Transe. O pai dele, doutor Dario, não deixou. Jardel Filho o substituiu. Advogado e político brilhante, Rafael sempre cuidou de nossos veteranos, arrumava emprego, pensões, lugar para morar, terapia, e ele foi um dos principais articuladores da criação do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, popularmente conhecido por sua localização. Xerém, maior celeiro de craques do futebol brasileiro. Raízes no futuro. Meu pai morreu estressado por interrogatórios absurdos no DOPS, comovido pelo nascimento do primeiro neto e abalado pela terrível derrota por 5-2 no Fla-Flu de 23 de abril de 1972. Naturalmente, foi enterrado com a bandeira do Fluminense sobre o caixão. Mas nunca deixei de seguir sua lei de não tocar aquele disco em dia de jogo.
dava uma falta de sorte danada. Era um compacto, com o hino do Fluminense de um lado e do outro a narração do tento decisivo do meu Fla-Flu inesquecível, o de 15 de junho de 1969, com 171.599 presentes, que nos valeu o título do Campeonato Carioca por antecipação. Eu tinha 11 anos, estava lá. O Flu fez o primeiro gol, o Fla empatou. Fizemos o segundo, o rival empatou de novo. Até que o rubro-negro Jorge Cury teve de narrar, eu sei de cor. Bate Galhardo entregando Oliveira, este é assediado por Rodrigues Neto, arranca, avança, passa para Samarone, tabelinha para Cláudio, cruza para Flávio, emendou! É gol! Golaço! Aço! Aço! A dimensão mítica do Fla-Flu não surge à toa. A rivalidade tem uns lances clássicos da política, da psicologia esportiva. Em resumo, o Flamengo não tinha futebol. Os poderosos e snobs remadores da Gávea não permitiam a invasão bárbara dos chutadores de bola. Depois de o Fluminense conquistar o título de 1911, uma desavença fatal dentro de nosso elenco leva todo o time titular a sair do clube inteiro. A dissidência forma, então, o primeiro time de futebol do Flamengo. Já em sua estreia, no torneio de 1912, os campeões do ano anterior fazem Flamengo 15-2 na Mangueira. O time rubro-negro parece invencível, faz campanha de campeão, que de fato será no fim do torneio. Mas antes chega o dia de os desertores voltarem às Laranjeiras para enfrentar seus antigos reservas. 7 de julho de 1912. O Flu é um time de retalhos. Os suplentes de 1911 e alguns ex-atletas para completar. 800 espectadores. Antes da partida, os tricolores zombam da camisa do adversário. A turma das regatas do Fla, os donos do clube, achava o futebol coisa menor e não permitiu que os futebolistas usassem o nobre uniforme do Remo. Improvisou-se uma camisa xadrez, meio esquisita, motivo das risadas dos tricolores. Com 1 minuto de jogo, o Fluminense abre o placar, gol de Edward Calvert, recebendo o passe de seu irmão James, na voz de Nelson Rodrigues. O primeiro Fla-Flu não era Fla-Flu. Só muito mais tarde é que Mário Filho inventou e promoveu a abreviação. O Flamengo fez tudo para ganhar este primeiro jogo. Outro dia conversei com um velho torcedor, mais velho que o século. E ele, falando fino e baixinho, como uma criança que baixa numa tenda espírita, contou o que foi o nascimento do maior clássico do futebol brasileiro. O Flamengo era o time do campeão do Fluminense sem Oswaldo Gomes. Parece que na partida o futebol era um detalhe irrelevante, ou mesmo nulo. Os dois times davam a sensação de que jogavam de navalha na liga. E, no entanto, houve um cínico e deslavado milagre. Ninguém saiu de maca, ninguém saiu de rabecão. Mas nunca se vira em campo de futebol ver ferocidade tamanha. E o Fluminense venceu. Vejam como histórica e psicologicamente esse primeiro resultado seria decisivo. Se o Flamengo tivesse ganho, a rivalidade morreria ali de estalo. Mas a vitória tricolor gravou-se na carne e na alma flamengas. E sempre que os dois se encontram, é como se o fizessem pela primeira vez. Eu tenho grandes amigos botafoguenses, vascaínos, até mesmo flamenguistas, acredita. Para eles, eu gosto de cantar o samba que Chico Buarque fez para Ciro Monteiro, quando este presenteou sua primeira filha, Sílvia, com uma camisa rubro-negra. Samba de longo título, Ilustríssimo Senhor Ciro Monteiro, ou Receita para Virar Casaca de Neném. Não sei se eu canto ou se eu declamo, acho que eu vou declamar. Amigo Ciro, muito te admiro, meu chapéu te tiro muito humildemente. Minha Petis agradece a camisa que lhe deste à guisa de gentil presente. Mas, caro nego, pano rubro-negro é presente de grego, não de bom irmão. Nós, separados nas arquibancadas, temos sido tão chegados na desolação. Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho, que é de tanto ardor. Mas quis o verde, que te quero verde, é bom para quem vai ter de ser bom sofredor.
Pintei de branco teu preto, ficando completo o jogo de cor, virei-lhe o listrado do peito e nasceu desse jeito uma outra tricolor. E o hino do Lamartine Babo? O hino que levanta multidões. Para explicar um pouco da magia do hino do Lamartine, eu pedi a ajuda de um tricolor baiano, Bahia, o musicista Paulo Costa Lima. O hino do Fluminense é feito com amor e com vigor, como diz o próprio verso, e essas duas perspectivas se entrelaçam o tempo todo, né? Olha o primeiro gesto, é pura sedução. Sou tricolor de coração. Essa sexta menor, né? Lembra tanta coisa, mas lembra de forma mais icônica, né? Nosso amor, que eu não esqueço. Porque você tem a sexta menor e esses bordados cromáticos. Mas assim que ela se apresenta, lá vem dois acordes potentes. E aí a letra passa a falar na tecla do vigor. Sou do time tantas vezes campeão, né? Sou do time, quer dizer, a primeira era sou tricolor, portanto, a sedução, a música, sou do time tantas vezes campeão. Sou do time tantas vezes. E é claro, a linguagem continua sendo essas vizinhanças cromáticas aqui. Portanto, a manha e o vigor. E aí recolhe para o Lá menor. Voltou para o Lá menor, fechou essa primeira unidade, vamos dizer assim. Mas logo a seguir, Lá maior, lá vem vigor aí. Mas o bordado continua na melodia, né? O bordado cromático da manha e da sedução. Fascina pela própria disciplina, o Fluminense me domina. Então, vigor na mão esquerda, na harmonia e manha na melodia. Mostrando mais uma vez esse entrelaçamento, né? E o final da primeira estrofe, então, é a síntese maravilhosa, porque tem essa maravilha aqui. Eu tenho amor ao tricolor. Quando chega nessa sonoridade, que é uma nota estranha, um acorde, um ritado, essa é a própria, vamos dizer assim, ilustração, a exemplificação da manha e do vigor. Porque isso aí é a dominante de Lá menor, né? Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. Eu dedico a jornada de hoje a todos os tricolores vivos e mortos, sempre presentes, pois a morte não exime ninguém dos seus deveres clubísticos. Somos enormes, não temos fim, podemos ir aos quintos e terceiras divisões do inferno, não tem jeito, voltamos à glória eterna. O Fluminense tem a vocação da eternidade. É como se torcêssemos para o time de Shakespeare ou Dostoiévski. Ora, o time de Nelson Rodrigues, que diz: não sei se é a maior e talvez não seja a maior, mas eu diria que a torcida do Fluminense é a mais doce, a mais iluminada do Brasil e do mundo. E o que é que eu sou? Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Obrigado! Olha, como eu temia, essa é a melhor história do Fluminense que eu já ouvi até hoje, né? E merecia estar num livro. Eu só não sei se lida é tão boa, vai ser tão boa quanto ouvida, né? Inclusive, agora vocês estão sabendo como é que o pessoal da televisão faz. Você acha que o pessoal está improvisando? Está todo mundo lendo, entendeu? Assim como ele improvisando, todo mundo na televisão está lendo de algum lugar, né? Tem uma máquina de improviso chamada teleprompter. Pois, exatamente. Um Agora, você vê que é preciso de um certo talento para você dar a impressão que você não está lendo, né? Não, mas é que me foi encomendado pela casa fazer por escrito, porque isso será publicado na revista
brasileiro. Então, e é legal a gente caprichar no texto. Eu acho que você precisava ter um áudio, né? Para ficar tão bom. A gente grava e põe no QR Code na revista, quem quiser ouve. Hoje dá para fazer isso. Então, os seus livros são assim, a gente lê ruim ouvindo. Você hoje a gente pode fazer isso. Né? Pois é. Então, repetindo, a melhor história do Fluminense que eu já ouvi na vida, o que não a torna isenta de certas imprecisões, né? Inspirado, inclusive, na frase dele, que jornalista também erra, né? Às vezes, alguns erram de propósito, né? Por exemplo, a história, que ele contou, né, a eivada de maldade, a coisa da camisa do Flamengo, que o Remo não queria deixar o pessoal do futebol. É exatamente o contrário, né? O Remo era popular, era o grande esporte popular do Rio e do Brasil, né? Chamando do Rio. E o futebol, ao contrário, ainda era um esporte de elite. Então, o pessoal do Remo não queria... de 1911. Exatamente. 1911, o que era o esporte de elite... O Remo era o esporte... Era o mais popular. O Remo estava assim, e o Fluminense, o futebol estava... Exatamente. Por isso que o pessoal do Remo, inicialmente, não queria excluir. Porque o Flamengo já era... ficando de elite... Porque o Flamengo já era popular, entendeu? O Fluminense era de elite. Foi justamente no Fla-Flu que isso aconteceu. Exatamente. E aí, essa é outra história também interessante. O primeiro Fla-Flu, realmente, que foi jogado pelos ex-titulares do Fluminense, com a camisa do Flamengo, contra os ex-reservas do Fluminense, com a camisa do Fluminense, e que seria muito normal que o Flamengo ganhasse, o Fluminense ganhou. E o Nelson Rodrigues, isso é verdade, isso é história, e realmente é a causa da maravilhosa e fraterna rivalidade. Se o Flamengo tivesse ganhado aquele jogo, não teria graça, o jogo não teria graça. Então, realmente, o Fluminense ganhou e foi isso que criou essa mística maravilhosa. Então, o Fluminense ganhou o primeiro Fla-Flu. Ele só se esquece de dizer que pelos 4 anos seguintes o Fluminense não ganhou nenhum. O Flamengo ganhou todos. Né? Sabia disso? O Fluminense estava arrumando dinheiro para arrumar um estádio para todo mundo jogar. E aí o dinheiro foi investido para a melhoria da cidade, do país e do mundo. Outra coisa. Eu teria outras observações a fazer, mas vou ficar só nessa agora, que é o seguinte. É comovente, é empolgante a narrativa do Pedro sobre todo o esquema do Fluminense, o estádio, é espetacular. Né? Digo isso com maior sinceridade. E também a descrição dele do centro de treinamento chamado Xerém, como sendo, como é que é? Um celeiro. O maior celeiro de... Isso é verdade. O maior celeiro de craques do Flamengo é Xerém. Né? O Gerson, Pedro... Exatamente. Né? Ayrton Lucas e vários outros, né? Nós somos muito gratos ao Fluminense por isso. E no Atlético, Scarpa, no Botafogo, Luiz Henrique, a gente... alguma coisa mesmo está errada. Não, bom, aí é uma questão... É a generosidade do Fluminense. É uma questão econômica. Tá certo, Mas a gente tem as raízes no futuro. É verdade. Todos foram para a Europa primeiro. Disse nosso presidente. Bom... É o único hino que cita um rival, né? O Ai Jesus, né? Agradeço muito essa oportunidade, Rui. Maravilhosa essa iniciativa da academia. Para usar essa expressão da cidade porosa, isso é tornar a academia porosa. Abrir os caminhos para tornar essa instituição mais aberta à cidade, ao povo, a torná-la mais popular. Essa descrição é espetacular da cidade porosa, isso é genial. Né? Eu quero até ver com você como é que é isso. Não, é verdade. Bruno Carvalho. Bruno Carvalho. Bom, eu estou pesquisando, estou pesquisando muito a história dos 8 Batutas, então esse livro é fundamental. Porque é uma história que nunca foi contada no audiovisual, tenho vontade de um dia contar. Que começa na criação do Rio de Janeiro, na Cidade Nova, lá, os judeus e negros e marginais criam o Rio como a gente vai conhecer, e depois vão para Paris na década de 20. Exatamente. Onde estava todo mundo em Paris. Aliás, você sabe por que tinha tanto americano em Paris na década de 20, né? Por causa da lei seca nos Estados Unidos. Sim, claro. E então lá Pixinguinha conhece
Josephine Baker, Donga, eles fazem contato. E eu não sabia dessa história que o Arnaldo Guine tinha pagado viagens etnográficas para o Brasil verdade, antes de mandar para a Europa. É uma coisa... Isso 10 anos antes dos paulistas, Mário de Andrade, o pessoal ir viajar. Como você gosta de comprovar, antes dos paulistas fazerem a Semana de Arte Moderna, o Rio já era moderno. Né? O carioca de Caratinga, Rui Castro, briga por isso. Olha, eles arrombaram uma porta aberta. Né? Bom, muito obrigado, Pedro Bial. Olha, foi espetacular. Aliás, esse ciclo está ficando ótimo. Na próxima, no dia 26, sem ser essa terça ou outra, vamos ter finalmente a vez do Vasco, né, com muita honra, muito orgulho, e vai ser feita pelo João Carlos Éboli, advogado, especialista em direitos autorais, uma pessoa a quem os artistas devem muito, porque ele protegeu esses artistas contra a ganância das gravadoras, e é também um grande vascaíno, um grande pesquisador. Sabe tudo de futebol. Sabe tudo de futebol. É. Foi ele que falou para mim, eu conheço o João Carlos há mais de 30 anos, foi ele que me falou, há exatamente 30 anos, que com Pelé e Garrincha no time, a seleção brasileira nunca perdeu um jogo. Ele que descobriu isso. Ele me falou isso, eu botei isso no meu livro Estrela Solitária. A partir dali, essa informação circulou, naturalmente, se torna uma coisa pública, mas estou fazendo justiça aqui, que foi o João Carlos Éboli, nosso convidado daqui a 2 semanas, quem falou isso pela primeira vez. As únicas ocasiões que a seleção nunca perdeu, com Pelé e Garrincha e no estádio do Fluminense. Exatamente, é. Então é isso. Sim, e no final da palestra do João Carlos Éboli, teremos a Fernanda Abreu cantando o hino do Vasco. Né? Oba! Ele ia cantar o hino do Fluminense. Você cantou o hino do Fluminense, né? Mas a Fernanda canta melhor que você. Alguma coisa ela faz melhor que você. Bom, queria te oferecer aqui... Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu... Isso é para você pendurar na parede. Obrigado, querido, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de me emocionar tanto e me comover. Muito obrigado.